Bom, primeiramente, boa noite, bem-vindos, bem-vindas todo mundo aí que está assistindo. Sou o Lucas, da Pipe Social. Para quem já tem acompanhado, talvez esses dias, a gente tem, dentro da nossa área de apoio a empreendedores, que a gente chama de Impact Academy, a gente tem feito algumas lives com pessoas especialistas para ajudar empreendedores a superar esse momento de crise, né? Então, a gente falou, enfim, falamos sobre gestão financeira, enfim, contratação, etc. Alguns assuntos aí já foram abordados, tendências e tal, e hoje a gente tem um convidado aí super especial, que é o Rodrigo, que vou deixar para ele se apresentar depois, e o Pedro também, que vai fazer essa mediação, que trabalha com a gente aqui na Pipe, para a gente falar um pouco sobre legislação, né, e o que a legislação prevê para os negócios, em termos de gestão de pessoas, contratação, demissão, remuneração e tudo mais, para esse momento, né, para um momento de incerteza e de instabilidade como esse. Então, eu queria, enfim, pedir que deixassem microfones, câmeras desligados e mandassem perguntas aqui pelo chat, a gente vai ficar aqui de olho. E Pedro, acho que passo a bola para você fazer uma introdução aí sua, do Rodrigo, e a gente começar esse papo. Idealmente, a gente tem aí uma hora e meia no máximo para fazer essa conversa. Você. Ô, Lucas, obrigado. Boa noite a todo mundo. Pessoal, a gente, junto com o Rodrigo, criou, no começo dessa bagunça toda do corona, um grupo chamado Resfria Cuca, onde a gente tem feito algumas lives também, e essa junto com a Pipe, para falar sobre o desafio que é, de fato, gerir uma pequena, uma média empresa na crise, que é uma novidade para todo mundo, né? E aqui a gente tentou preparar um conteúdo com um olhar mais para os negócios de impacto, que a grande parte de vocês que estão assistindo agora vão assistir no futuro próximo aí no YouTube. Antes de começar a falar um pouquinho da visão geral que a gente montou junto sobre esse assunto, vou pedir para o Rodrigo se apresentar um pouco, só passar aí um pouco seu mini biografia para a gente conhecer bem ele, e depois a gente entra já de cara no desafio de gestão. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Pedro. Obrigado pelo convite, pessoal. Eu sou o Rodrigo, trabalho na área de RH há alguns aninhos aí já, uns 18 anos pelo menos, e atuei em empresas de grande porte do país aí. E, de alguma forma, tentar ajudar o pessoal nessa crise, como o Pedro trouxe. A legislação tem trazido bastante forma de, vamos dizer assim, opções para o empregador tentar não chegar no momento direto uma demissão, mas sim ter outras alternativas para resguardar emprego. E vamos aí tentar ajudar o pessoal em algumas dessas alternativas aí para melhorar o negócio. Boa, Rodrigo. Acho que só antes de entrar na parte de recursos humanos, uma coisa super bacana que a gente tem falado nas nossas conversas públicas já há algumas semanas, que enfim, é uma dica, mas na verdade é um ponto de partida para a forma que a gente entende que é mais interessante de se gerir ou de se começar a cuidar do negócio no meio de uma crise desse tipo. E esse ponto de partida é o caixa da empresa. A gente fala isso porque, naturalmente, nenhum negócio do mundo foi feito para ficar sem faturar, né? Todo mundo se prepara para vender, os negócios existem com esse objetivo, em grande parte. Só que a crise significou para muitas pessoas, se não para todo mundo, uma diminuição abrupta no faturamento, nas receitas. Em alguns negócios chegando a zero, em outros quedas grandes ou quedas de margem importantes. Todo mundo, de uma forma, sentiu na receita, no faturamento da empresa, um golpe pesado. E quando a gente fala de caixa, a gente está falando literalmente do dinheiro que a empresa tem guardado, pronto para ser usado para pagar os custos fixos, folha de pagamento, aluguel, enfim, durante um período onde ela vai estar faturando menos. Então, toda a estratégia que a gente viu como sendo a mais interessante, inclusive nós vimos as grandes empresas fazendo, você vai olhar para todo mundo, Magazine Luiza, os grandes bancos, os varejistas médios, todo mundo, nesse momento, olhou para os custos fixos e entendeu, olha, eu consigo, na pior das hipóteses, se eu não estiver faturando, eu consigo pagar meus custos fixos por 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. E desse ponto de partida que as empresas começam a montar suas estratégias de gestão nesse período. E aí os caminhos para se fortalecer esse caixa são vários, desde linhas de crédito que estão aparecendo governamentais ou algumas que já existiam,
eventualmente alguns esforços de vendas especiais, todos esses aspectos possíveis para fortalecer o caixa, para poder chegar vivo na outra ponta da crise. A verdade é essa, a preocupação é poder, daqui a 6 meses, a gente não sabe quanto tempo vai durar esse período difícil, mas a preocupação é chegar lá na frente com o negócio existindo, podendo voltar a crescer, podendo voltar a produzir, por aí vai. Como a maior parte dos negócios tem o seu maior custo na folha de pagamento, de fato acaba sendo a preocupação inicial, uma vez olhado para o caixa, e que você vai olhar para cortar custo, ou para reduzir custo, ou para, enfim, entender esse custo, é olhar para a folha de pagamento, olhar para quanto se gasta hoje com a equipe, quanto pode se gastar no futuro, com uma equipe reduzida, como que pode se gerir, e são esses desafios que a gente queria discutir aqui hoje. Conforme vocês forem entrando, claro, façam perguntas, mas de cara eu vou pedir para o Rodrigo, só para quem acompanhou as conversas até agora, em outros momentos, para nos atualizar. Cara, o que tem de novidade primeiro? Tem muita novidade aparecendo toda semana, de regras trabalhistas que estão se mudando aí. Pelo menos tem dias aí que o governo publica 2, 3 medidas provisórias, portarias, enfim. O Rodrigo trabalha com isso todos os dias, está acostumado já com essa bagunça, mas Rodrigo, me fala assim, primeiro, na semana que passou, o que tem de novo, se tem alguma coisa nova muito importante que a gente devia ter em mente agora? O que a gente tem percebido, Pedro, é que assim, foi aquele movimento intenso nas 2 últimas semanas, né? Publicações de MP, publicações de portaria e tal, e que estava deixando todo mundo realmente doido aí na sua construção dentro de casa. O que a gente tem percebido na última semana, mas basicamente foram poucas coisas. Teve uma nota orientativa do E-Social, que coloca que o empregador, caso ele tenha algum atestado que até 15 dias e que tenha o CID de Covid, que esses 15 dias pode ser abatido da contribuição previdenciária do mês, tá? Então, é um novo tipo de afastamento. Conforme lei, a empresa ela custeia os 15 primeiros dias do afastamento do empregado, após esse período vai para o INSS, mas ela coloca como tratando-se uma doença com possibilidade de abatimento no recolhimento de encargo, tá? E uma segunda publicação que teve, que daí é uma forma também, claro, impacto direto no empregado, mas o empregador ele de alguma forma incentivar o seu empregado, que é a Caixa Econômica liberou saques de fundo de garantia, vai acontecer a partir de 15 de junho até 31 de dezembro, e o limite, o teto até 1.045, e é o saque no modelo que sempre acontece, as pessoas podem sacar direto no lotérica ou em Caixa Econômica, mas é uma forma que o governo também encontrou de ter um suspiro melhor aí para o empregado que esteja passando por alguma dificuldade, e também incentivo, como eu falei, do empregador, que é alguma renda em si que pode estar divulgando para o seu empregado, tá? Então, basicamente, foram essas 2 novidades que a gente teve. Sim. Perfeito. E aí uma dúvida, e aí, enfim, algumas dúvidas que a gente vai ter que olhar depois, mas esses saques do fundo de garantia valem tanto para pessoas que não estão empregadas no momento, quanto para aqueles que estão empregados? Eles são, de fato, para todos os... Enfim, ele vale para todos, desde que tenha saldo em conta, e é mais ou menos na modalidade de contas ativas ou inativas. A gente teve um exemplo há 4 anos atrás, que liberou de contas inativas, e agora também o governo está incentivando esse saque aí para o empregado. Inclusive tem um aplicativo... o Temer fez isso, né? Pode falar, desculpa. E tem inclusive um aplicativo da Caixa Econômica, um aplicativo FGTS, que o pessoal pode baixar para fazer manutenção. Até a gente comentou semana passada que o aplicativo agora está permitindo que você cadastre, caso você venha a ser desligado, você pode optar por não mais, obrigatoriamente, o pessoal tinha que fazer o saque de rescisão, de multa de fundo de garantia numa Caixa Econômica. Então o aplicativo está facilitando que você também faça a conversão para uma conta sua de outro banco. Então vale a pena baixar o aplicativo do governo. O governo tem soltado bastante nota de atualização aí sobre as ferramentas de gestão dele. Então esse aplicativo FGTS é bom para o pessoal conhecer. Bacana, essa é uma boa dica para a turma passar para a sua equipe. Enfim, de qualquer forma, é uma renda que está aí. É um dinheiro que pertence essas pessoas, né? E é uma renda que aparece em um momento difícil. Rodrigo, acho que, enfim, de tudo que a gente conversou, tem vários caminhos possíveis, mas um que eu gostei muito que você elaborou foi um pouco pensar em estratégias possíveis para negócios que estão em situações diferentes. Quer dizer, como a gente falou no começo, primeiro, caixa que manda. Tem empresa que tem 1 mês de caixa na mão, tem empresa que tem 3, tem empresa que tem 1 ano inteiro. Né? Quer dizer, são aquelas que são super tranquilas num momento como esse. E você um pouco chegou a pensar, com tudo isso que tem de novidade, quais seriam alguns caminhos para esses 3 tipos de empresas? Não necessariamente 1 ano e tal, mas enfim, empresas que estão com
com caixa super Não curto, suspiro aquelas que estão no meio rápido do caminho e aquelas que estão um pouco com mais folga. Fala um pouco assim, como que você pensou essas estratégias? Você que lida com várias empresas que estão em situações diferentes dentro do seu próprio portfólio, né? O importante para colocar o pessoal é que existem possibilidades antes de você tomar uma decisão sobre baixa de quadro. Baixa de quadro quando eu falo desligamento mesmo, tá? Se você tem um bom caixa e um bom controle de orçamento, você pode optar, a própria MP 927, ela facilitou algumas questões quanto à antecipação de férias, né? Na legislação que nós tínhamos vigente e tal, ela falava que a antecipação de férias era um modelo coletivo, tinha algumas regras, enfim, e essa MP de agora, divulgada, ela flexibilizou, ou seja, o empregador ele pode liberar seus empregados de férias, se ele não tem um período aquisitivo ainda completo, que é aqueles 30 dias dos 12 meses que ele tem que trabalhar para garantir o saldo, ele pode antecipar esses dias, ou seja, ele gera um crédito para esse empregado para pagamento posterior. Uma facilidade também dessa questão de férias, de antecipação de férias, tal, é que para a Caixa é importante, o governo ele coloca que o pagamento dela, diferente da lei vigente, que era pagamento 2 dias antes da saída, o governo posterga com essa MP o pagamento por 5º dia útil do mês seguinte, né? Então, isso aí está autorizado e é permitido para todo mundo. Uma questão é também o empregador poder optar ou não pela liberação de abono pecuniário, que são os 10 dias, que é a venda dos 10 dias, né? O que eu tenho observado é que as empresas têm liberado dias de folga mesmo, dias de férias, e não pagamento de abono. 1/3 de férias também, que impacta a caixa, o empregador pode optar em pagar só junto com o 13º no dia 20 de dezembro, né? Essa é uma forma de você garantir ao empregado a antecipação do salário dele, o pagamento das férias como salário, mas o adicional, que é 1/3, você pode deixar como caixa para pagamento só no mês de dezembro, né? Então, essa é uma das possibilidades. Outra questão para você que está sob um caixa sob controle é você trabalhar com antecipação de feriados. A própria MP 927 também permite isso. Você pode pegar os feriados previstos ainda nacionais, municipais, estaduais e fazer antecipação deles. Então, o empregado ele pode folgar esses feriados antecipadamente e, na realidade do dia do feriado, o empregador pode optar ou realmente um trabalho dia normal ou compensação de horas, que seja, considerando que o feriado já foi folgado anteriormente. E uma outra mudança também que a CMP trouxe e facilita bastante é a extensão no banco de horas. Cada empresa tem seu acordo de banco de horas, cada uma tem um período, 6 meses, 1 ano, 2 meses, enfim. Cada um faz o acordo seu sindical para compensação de banco de horas, positivo ou negativo. O governo autorizou nessa também medida provisória 927 que o banco de horas pode ser quitado em até 18 meses, independente do acordo vigente que você tem. Você não precisa voltar renegociando ele novamente. Ou seja, o empregador pode colocar seus empregados de compensa, ou seja, ficar em casa, seja o período integral, part-time, e esse banco de horas negativo que vai nascer, porque você vai estar compensando horas que talvez ainda não existam, você tem 18 meses para quitação do seu empregado. Qualquer ponto importante só para o empregador se atentar. No pagamento dessas horas que foram compensadas, garantir que o cumprimento delas de jornada seja o que está previsto na legislação, né? Até 10 horas por dia, dependendo do tipo de jornada. Intervalo, etc. É isso. Então, quem está bem, cara, tem 3 possibilidades. Trabalhar com férias, trabalhar com antecipação de feriado, trabalhar com banco de horas. Bom, quem está... E aí, nesse caso, acho que é até legal assim, ter em mente que o que você está dizendo tem algum efeito de caixa, sobretudo naquele item que você falou assim, eu vou pagar as férias, o terço agora e pago lá junto com o 13º. Mas na prática, são 3 medidas onde eu estou falando assim, esse funcionário vai estar comigo pelo próximo 1, 2 anos, eu pretendo que seja assim, quer dizer, eu estou empurrando para frente alguns custos, mas está mantendo, digamos, os custos estão todos ali, certo? Você não teve uma redução de custo, de fato. Não, você está tá postergando seu uma jornada. É isso aí. Uma jornada que você não pode cumprir agora. Eventualmente, você tem uma loja que abre ao público, o cara não pode ir lá, enfim, trabalhar. Enfim, você está, de fato, trocando temporalmente as coisas, mas mantendo o custo intacto. É para quem está forte caixa. É isso. Tá? Quem está com caixa mais ou menos, Pedro, vamos falar assim, ele pode trabalhar de alguma forma com férias, porque assim, quando você trabalha com a projeção de férias, você geralmente faz uma provisão mensal. Então, a cada mês que se passa, o empregado ele vai acumulando o direito de um avo de férias ali, que é um direito adquirido. E se a empresa faz uma provisão, quer dizer que ela já está prevendo que ela vai ter aquele custo quando o empregado sair de férias. Ou seja, não é um susto.
A mesma regra que a gente utiliza é para o 13º. A cada mês completo, o empregado ele ganha um avo de 13º para acumular até 12 meses no final do ano. Ou seja, as empresas elas fazem a previsão de que esse pagamento vai acontecer. Se a empresa está mais ou menos de caixa, mas ela fez essa provisão mensal, é uma alternativa sim liberar os empregados de férias, até porque ela não vai prejudicar o seu caixa. Tá? Você também pode, de alguma forma, trabalhar com a questão do antecipação do feriado, ou do banco de horas, mas o que as empresas têm aderido é, além da questão de férias, uma licença não remunerada. Tá? O governo permite a licença, ali tem umas questões ali também depois a gente vai falar sobre redução de salários, mas eu acho que se o empregador ele consegue se segurar por um tempo, porque ele fez uma provisão de caixa pelo menos um pouco esperado, como eu citei, ele pode trabalhar com isso e ele pode trabalhar com part-time. O que é part-time? É part-time de licença não remunerada. O exemplo que você deu numa loja. Uma loja ela tem uma equipe e ele pode dividir em duas a equipe. Ele pode trabalhar 15 dias como remuneração normal de uma equipe A e os outros 15 dias essa equipe A vai ter uma licença não remunerada. E no momento que tiver a equipe A trabalhando, a equipe B folga e inverte. Ou seja, ele de alguma forma consegue reduzir o custo da folha dele em 50%, dependendo das regras acordadas com o sindicato, manutenção de benefício, algumas coisas que são já esperadas do pacote, mas em si, como folha de pagamento, ele consegue fazer uma redução aí se ele criar um part-time de equipes que não prejudique, não tenha necessidade de uma demissão, até que ele entenda qual cenário que ele vai conseguir atingir. E tem uma coisa assim, uma pergunta provavelmente boba, mas que eu tenho que fazer, porque, enfim, fiz um pouquinho de tempo de direito e eu sei que no Brasil nem sempre as palavras correspondem ao que elas querem dizer. A licença não remunerada, de fato, é algo que você nunca vai ter que compensar, certo? Quer dizer, você uma vez aderido à licença não remunerada, você não vai ter que pagar no futuro nada, quer dizer, não ter certeza disso. Você tem que garantir que você faça uma licença não remunerada e que ela seja uma licença real. Você não pode simplesmente fazer redução de salário e permanecer a mesma escala, e é o ponto que eu vou falar agora do próximo, né? Então, se você tira uma licença, sim. E tem um ponto, até engraçado você falar desse assunto, Pedro, que uma pessoa me questionou semana passada, não da empresa que eu trabalho, mas colegas e tal, que um empregador fez uma proposta para uma empregada doméstica para redução de jornada dela. E a dúvida dela é se essa redução, ela depois ia ter que pagar ela tudo lá na frente. E não. Se você tem uma redução de jornada, você não está trabalhando, então você não vai ser remunerado. Né? E ela estava achando que mesmo reduzindo a jornada, que depois ela ia ter de volta esse valor. Assim como teve um outro caso que eu recebi também pergunta de dúvida, que o empregador decidiu deixar um empregado de casa em casa o tempo inteiro, ou seja, não vai trabalhar, e ele está pagando 30%. O empregador optou em pagar 30% para ele, mesmo ele não trabalhando, né? E essa pessoa veio me perguntar se esse 30% que ele está recebendo sem trabalhar, daqui 3 meses o empregador vai cobrar ele de volta. Né? Eu falei, não, se você tem um acordo com ele, e é importante que isso seja registrado na sua parte sindical, que seja, porque toda negociação vai ter que ser registrada, o acordo, ele não vai descontar de você esses 30% lá na frente, porque senão não faz sentido daí você atingir dessa forma uma licença. Foi duas coisas importantes, falou, quer dizer, de várias coisas importantes falou, tem duas que eu acho legal como dica. Assim. Primeiro prestar atenção no instrumento, né? Ter cuidado no instrumento que você está escolhendo, porque cada um funciona de uma forma diferente, né? Como se fosse, dá para dar licença e falar para o cara, legal, você está de licença, mas amanhã passa na loja para buscar um negócio. Não existe. Ou fica acionando esse empregado, não é uma licença. Ou aciona, manda mensagem pelo WhatsApp, porque trabalhando pela internet a gente acaba confundindo, manda um e-mail, enfim, isso é tudo trabalho, certo? Isso. E outra parte, que você falou até numa outra live, que eu gostaria de repetir, que mesmo que a sua empresa seja você próprio, o empresário ou a empresária, e que lide com todas as questões administrativas, jurídicas, financeiras sozinho ou sozinha, é muito importante colocar no papel o que você está fazendo. Né? Quer dizer, assinar, olha, a gente combinou isso aqui, de alguma forma formalizar isso, nem que seja de uma forma bastante, enfim, simples, enfim, mas tem que formalizar, tem que assinar, porque é tudo novo, né? É tudo novo para todo mundo, cara, tanto para o empregado quanto para o empregador. Então, qualquer cuidado agora é muito importante, até pelo impacto futuro que vai ter disso. Né? Isso é uma coisa, antes de continuar, Rodrigo, só entrou o pessoal aqui. Pessoal, quem acabou de entrar, fique à vontade para mandar perguntas pelo chat, tá? A conversa hoje é sobre gestão aqui de recursos humanos, enfim, qualquer desafio, qualquer coisa que vocês tiverem em mente aí, que vocês queiram dividir com a gente e perguntar para o Rodrigo, mandem pelo chat que eu vou fazendo para ele. Manda bala, Rodrigo, por favor. Beleza.
Um dos pontos, assim, quem não tá legal de caixa mesmo, tá, Pedro? Quem tá mal ali, não tem muita certeza do futuro no próximo mês, ou ele trabalha com uma LNR, que é licença não remunerada, e ele pode trabalhar tanto no modelo que eu citei agora há pouco, que é um part-time, para você manter parte da equipe sim ou não, ou você pode realmente partir para uma licença não remunerada integral, ou seja, você não tem mais nenhum empregado contigo por um período, e que, claro, de novo, negociado certinho, com acordo individual, coletivo, mas que você tem uma projeção pelo menos de 1 ou 2 meses ali de uma licença para entender como vai ficar o seu negócio, né? Para que você não tome a decisão de desligamento direto. Né? E, claro, a MP, a medida provisória 936, ela também autoriza aquela proporção de redução do salário e jornada. Então, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas ela te autoriza 25%, 50%, 70% de redução, né? Alguns empregadores, o exemplo que eu dei agora, da pessoa que me falou, eu vou ficar em casa em tempo integral, ou seja, uma licença integral, só que meu empregador vai me pagar 30%. Ele, por obrigação, não poderia pagar, no sentido de que a pessoa não está prestando serviço. Mas ele optou em pagar. Aí a dúvida que está surgindo é, será que esse empregador não interpretou que os 70% permitido da MP 936, ele obrigatoriamente vai ter que pagar os 30%, só que ele não percebeu que o empregado não precisa trabalhar ou precisa? Então, a intenção é a gente trazer um pouco mais de solução nessas interpretações dessas medidas provisórias. Porque no cenário que eu disse desse caixa ruim, se ele optar por redução, além do acordo individual coletivo que ele tem que prestar junto ao sindicato, e tem toda uma comunicação formal no Ministério do Trabalho, ele tem algumas garantias também para o empregado. Então é bom, e caso a gente não dê tempo aqui de especificar e alguém queira conversar com a gente depois, estender um pouco mais o assunto, a gente pode entrar mais no detalhe, mas tome cuidado com as pegadinhas das publicações das medidas provisórias, porque como elas são bastante interpretativas, você pode interpretar de uma maneira, mas vale a pena você validar se o seu conceito está ok, tá? Para não ter um risco aí de exposição da sua empresa. E nesse caso, sim, eu sei que tem muita gente que acaba contando com o contador ali, que vai trocar essa ideia. Você sugere que você procure um advogado que entenda um pouco mais, para quem está ali, que é o caso de grande parte dos negócios dos nossos parceiros aqui na Pipe Social. Né? É uma engenheira que entende bastante do que ela está fazendo ali, da tecnologia do negócio, mas a parte trabalhista ela tem que conversar com alguém que entende mais que ela. O contador com assim? certeza, ele tem que ser o primeiro ponto de apoio da instrução, dessas medidas provisórias ou portaria, porque da decisão que se toma, ele aplica operacionalmente no seu sistema para comunicação com o governo. E o governo, ele tem, nessas medidas provisórias, elas impactam a gestão operacional mesmo da rotina. Então, se de alguma forma esse contador ele não souber instruir, automaticamente na adesão desses programas, ele também não vai saber fazer formalização para o governo. E quando eu falo formalização, são layouts, são modelos, são comunicações em prazo diferente, são modalidades de recolhimento que você entre sistemas do governo tem que alterar. Então, o primeiro ponto de apoio, sim, é o contador, porque a vida dele é a que segue. O governo também tem divulgado um site, eu já me recordo daqui a pouco, eu não lembro de cabeça, ele está colocando nesse site todas as configurações que ele tem liberado para o pessoal, todas as possibilidades, portarias, que o próprio empregador pode consultar e ele pode entender também, ali tem umas dicas que ele coloca nessa publicação. E também bate-papo com outros empregadores, esse é um dos pontos, assim, a gente tem conversado bastante, as nossas lives também têm ajudado o pessoal. Então, bate um papo com o empregador, tenta conversar com o colega, porque essas publicações, Pedro, elas estão muito expostas. Então, o Brasil está falando disso, né? A gente percebeu ontem, o Lucas até comentou com a gente agora, a gente já teve no ano passado uma publicação sobre o contrato verde e amarelo, que é um contrato com especificações sobre contratação de menores e de pessoas acima de 55 anos. E ontem tramitou lá na Câmara dos Deputados mais algumas alterações dessa publicação, que vai para o Senado agora e pode alterar mais algumas coisas também para o empregador. Então, e eu tenho percebido outras fontes de consulta. Esses sites mesmo de notícias do dia a dia, eles têm batido fortemente nas publicações do governo sobre questões trabalhistas. Então, também é uma forma do empregador fazer um cheque ali, vamos dizer assim, com algumas informações recebidas de colegas ou do próprio contador que faz a iniciação da sua folha. Perfeito, perfeito. E aí, acho que o Lucas tem uma pergunta, fica à vontade, tá? Eu queria fazer uma pergunta, Rodrigo. Acho que você comentou assim por si, mas eu queria tentar relacionar um pouco na minha cabeça, assim.
esse período de crise, assim, idealmente ele vai ser um período, né? Ele vai ser um processo, assim, talvez alguns meses ou um pouco mais, enfim, a gente não sabe exatamente, mas ele vai ser um período e a expectativa é que a economia volte depois que, né, volte com tudo após a pandemia passar. Como que eu equaciono, eu como empresa, né, relacionando com os meus funcionários, como que eu equaciono a questão de potencial demissão, mas eventualmente de readmissão, né? Ou de readmissão ou de novas contratações, né? Porque para fazer uma possível demissão eu vou ter que talvez pagar alguns tributos, tal, seguro-desemprego e tudo mais, que talvez seja por um período que eu potencialmente, quando acabar, eu já vou precisar daquela pessoa de novo, já vou precisar contratar mais uma pessoa e eventualmente vou ter um custo ainda maior do que talvez se eu mantivesse a pessoa ali, sabe? Como é que você vê essa equação, assim, como fazer essa equação fechar no fim do dia? Fechar, né? O que você precisa colocar na ponta do lápis, Lucas? Quando você faz um desligamento, para você readmitir a mesma pessoa, eu digo, o mesmo CPF, tem toda uma legislação por trás, porque você pode configurar que o primeiro contrato não foi rescindido. Então, se você desliga uma pessoa num mês, e dali 1, 2, 3 meses você quer recontratar a mesma pessoa, pode configurar que o contrato não foi rompido. Então, esse é um risco para o empregador, inclusive, numa tomada de decisão de desligamento. Falando sobre caixa, e é exatamente o último ponto de quem realmente está com caixa zerado, né? Se ele for tomar a decisão de desligamento de parte de equipe ou uma equipe completa, tem uma questão de funcionários antigos. Quanto mais tempo de casa, mais cara a rescisão, né? A rescisão em si sobre dias de salário, 13º e férias é muito comum, independente do tempo de casa. O que configura o custo maior para o empregador é justamente o fundo de garantia, que é o recolhimento mensal de 8% sobre a remuneração, e num desligamento você tem um custo de 40% sobre esse saldo acumulado. Ou seja, quanto mais antigo o empregado, maior esse custo. Então, você, claro, tem que fazer uma avaliação de desempenho desse empregado, mas se você for considerar somente sobre dispensa, independente do número de empregados, independente da pessoa que leve em consideração que o custo é alto para quem tem mais tempo de casa, né? Se você está vendo um cenário que daqui 2, 3 meses ele vai melhorar, então a gente está falando de abril, maio, junho, e a partir de julho o cenário começa a retomar, vale a pena, Lucas, você gastar um pouco de tempo no estudo dessas questões. Seja de férias, e férias tudo bem, ela é um mês de fôlego para você. Só que a MP 936, ela te autoriza a redução de salário junto com a redução de jornada. Então, cabe dentro do seu estudo de caixa ver se realmente a redução de 25%, 50%, 70% de jornada e salário não é uma forma de fôlego para você garantir 3, 4, 5 meses até você entender como vai estar o cenário antes de tomar uma decisão sobre desligamento. Por quê? Alguns custos de desligamento, como eu te falei, pode ser que pague a redução de salário que você fez na proporção de 2, 3 meses de redução. Então, será que vale a pena tomar a decisão já de impacto, primeiro fechar uma equipe? Acho que não. Eu acho que vale esgotar um pouco mais as possibilidades. E até uma coisa legal de falar aqui, Rodrigo, acho que vai ali com um comentário que a gente tem feito, assim, o José Galoca, um dos maiores empresários do Brasil, hoje preside o conselho da Renner, aquela loja, né, que todo mundo conhece, roupas e tal. Eu até botei o link aqui no chat de uma carta que ele faz sobre esse assunto, sobre a crise, e que ele comenta sobre os momentos da crise, né? O pânico, depois o realismo, enfim. Ele faz uma análise super bacana assim, de como que o empresário, quem trabalha, todo mundo vive uma crise desse tipo. E ele comenta assim, e ele já viveu várias crises, tá? Ele é um cara com super experiência. Ele fala assim, cara, do meio para o final, você entra no momento da solidariedade e da negociação. Por quê? Ele fala assim, no fim de uma crise como essa, é que você tem mais clareza de quem são os seus verdadeiros parceiros, fornecedores, funcionários, patrões ou clientes, e quem são aqueles que vão sumir rapidamente. Assim, então, também tem uma questão aí até estratégica a se pensar, que cara, você tem um negócio, tem uma equipe, conta com você conhece a equipe, a gente sabe que, sobretudo o pequeno e médio negócio, quem empreende, né, nesse mundo, tem um contato pessoal, você conhece, né, os filhos de quem trabalha com você, enfim, uma relação muito profunda. Tem uma relação assim, muito próxima, né? Muito próxima, assim, e muito especial e tal. Então, assim, é legal pensar assim, cara, assim, lógico que ninguém pode sugerir, porque cada um tem a sua realidade, mas é interessante pensar assim, quando o Rodrigo pensa nesses 3 cenários estratégicos, ele pensa nos 3 por quê?
a demissão, de fato, você cortar ali um meio de subsistência, o salário de quem trabalha com você, é uma coisa super radical que tem dano de longo prazo. Você eventualmente perde capacidade produtiva, não só, né, alguém que você pode substituir, mas eventualmente você pode machucar uma relação mais que trabalhista, uma relação de confiança que em parte se perde. Né? Então, sim, claro que, de novo, cara, é óbvio que é super difícil, tem empresa que está sem grana e não tem muito o que fazer, o negócio tem que sobreviver e tem que fazer seus cortes, mas acho que é legal também ter em mente, eu até mandei o link aqui de novo, esse pensamento estratégico. Eu falo isso porque a gente vê alguns negócios, um que me vem à mente agora, que é um negócio que todo mundo gosta, que eu gosto muito, que é a Stone, né, aquela empresa de meio de pagamento. E a Stone, o que ela está fazendo agora ela está fazendo o máximo possível para dar mais crédito para os caras que estão sem crédito, os clientes dela, o máximo possível para ajudar esse cliente, para ajudar a tocar o negócio. Ela está abrindo mão de dinheiro mesmo para ajudar essas pessoas, porque a cabeça dos caras é, cara, essa crise vai passar, e no fim da crise, o meu cliente, por exemplo, vai olhar e falar assim, putz, a Stone estava comigo. A Stone me deu a mão aqui, me jogou uma corda, enfim, um bote salva-vida quando ninguém mais estava comigo. Isso eu acho que vale em todas as relações, né? As empresas que a equipe chegar no fim da crise, putz, essa empresa aqui, parceira, cara, o cara deu um jeito, eles deram um jeito, tá todo mundo cortaram o deles, eu cortei o meu salário eventualmente, mas estamos juntos, passamos juntos. Então, assim, é importante pensar como a formação de cultura, enfim, são várias coisas muito profundas que acontecem em uma crise como essa, tá? E complementando o que você está trazendo, Pedro, eu tenho percebido, tanto das empresas que a gente convive no dia a dia, quanto de colegas e tal, todo mundo vai passar por um vale. E é justamente um vale. Isso aí a gente sempre usa para muitos exemplos. Então, quando você implementa um grande projeto, você passa por um vale. Até a adaptação dele, o desespero para você começar a sair do buraco, que é literalmente isso que a gente fala de vale. Nós aqui no Brasil e mundial, mas falando de empresa especificamente nacional, nós vamos passar por um vale. Nós estamos entrando nesse vale e vamos ter que buscar alternativas para sair. Quando você fala da cultura, da empresa, do cuidado dos seus empregados, a gente sabe que o caixa ele é o principal decisor na questão de sobrevivência, lógico. Mas esses pontos que você traz, é importante reflexão do empregador, porque quando você vai sair do vale, você vai realmente precisar de pessoas que estão ao seu lado para recuperar, porque sozinho você não vai recuperar. Você vai precisar de fornecedores que estavam contigo, de parceiros que estavam contigo também. Então, buscar alternativas, vou dar um exemplo. Tem empresas que elas tinham bônus anual, tipo um PPR, um RV, tinham algum tipo de antecipação. Essas empresas estão preferindo cortar esses extras para manter o emprego do pessoal. Ou seja, de alguma forma as pessoas perdem alguns benefícios extras, vamos chamar assim, e acontece até redução de salário mesmo, seja redução de salário por redução em si, ou por uma licença que automaticamente você no trabalho tem uma redução, mas que de alguma forma você está trazendo uma garantia de emprego, né? Uma permanência. E eu tenho percebido que os empregadores estão tomando esse tipo de decisão, avaliando vários cenários antes de uma demissão. O engajamento das pessoas é diferente, tá? A compra da empresa, a propaganda que se faz, esse empregado que está vendo seu empregador achando alternativas, mesmo que tenha impacto financeiro, mas que não seja uma rescisão final, tem sido um diferencial, e isso é que vai contar bastante na retomada da saída desse vale. Sim, e é claro que é importante fazer deixar claro assim, eu trago os exemplos de empresas grandes de capital aberto porque são exemplos que a gente acompanha pela mídia, né? Uhum. A gente consegue ter contato e é claro que são situações diferentes, mas eu acho que a essência da coisa acaba se aplicando quase para todo mundo, assim. Lembrei até de mais um caso que eu achei interessante, simbólico, assim, tem uma empresa grande de consultoria, acho que se não me engano foi a Falcone, enfim, os nomes é tudo público na internet e tal, que eles cortaram folha de pagamento, cortaram, enfim, não sei bem qual é a estratégia, eles cortaram custos envolvendo o salário das pessoas. No momento anterior a fazer isso, os caras sentaram, todo mundo que era sócio, falou, gente, não vai ter dividendo esse ano, não vai ter bônus, não vai ter nada pra gente, porque a gente não pode sair da sala de reunião. Assim, os sócios, os caras, a turma que ganha mais dinheiro que tá ali, cara, a conversa foi, a gente não pode chegar para a nossa equipe falar que vai cortar salário e a gente está igual, não pode ser, todo mundo está junto no mesmo barco. Uhum. Então acho legal ter essas coisas em mente, assim, como, enfim, de novo, como sugestões. Mas até a Lívia mandou uma coisa legal, assim, a Lívia mandou que estava pensando naquela questão que o Lucas perguntou também,
E ela comentou que as empresas que contratam como PJ estão fazendo acordos de risco com os colaboradores, combinando assim, pô, vamos trabalhar junto agora para lá na frente receber quando voltar a ter cliente, quando voltar as coisas acontecerem. PJ é mais flexível, mas eu acho, Rodrigo, que na prática, muito do que você falou até agora são estratégias que a PJ pode pensar também, né? Pode, ela pode. Jornada. Ela pode, assim, o cuidado que eu trago é, claro, não fazer promessas de pagamentos futuros que talvez você não consiga garantir. Então, é por isso que é importante você avaliar um cenário consistente para você trazer alguns exemplos, tá? Que a gente não falou ainda. O governo também flexibilizou prorrogação de pagamento de encargos. Então, ele prorrogou o pagamento do fundo de garantia em até 6 parcelas de competência que a gente cita. Ele prorrogou o pagamento de INSS. Ele fez redução de alíquota do Sistema S, que é SESI, Senai e tal. O cuidado do empregador ele está empurrando para frente uma conta que ele vai ter que pagar. Então, a exemplo Sim. do PJ, se ele acordar que pagar daqui 2, 3 meses, 4 meses, ele tem que saber se ele vai ter um caixa no segundo semestre para poder garantir esse acordo firmado, né? Então, em vez de fazer algumas promessas que você ainda não tem noção de como o seu negócio vai estar, renegocie o seu contrato. O PJ é um contrato individual, você pode negociar, e assim, por mais que as MPs, as portarias se apliquem especificamente a trabalhadores CLT, que é registro, todo, você pode se embasar em algumas coisas ali com o seu próprio PJ, sobre redução de jornada, sobre licença, sobre redução de tempo, renegociação de valor, enfim. É uma forma também para você reestruturar o seu dia a dia, né? Para você não se afundar e, de novo, não fazer promessas que talvez você não consiga cumprir falando em dinheiro. Rodrigo, até para, como a legislação aqui é densa, tem um monte de coisa que você citou, só para ver se eu tomei a nota certa, tá? Você falou bastante da 927, MP 927, e Isso. nela tem a antecipação de férias, de feriados, a questão do banco de horas, entre várias coisas que tem ali. E depois você falou um pouco da 936, Isso. que é o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Acho que é legal comentar a 936, acho que a gente entrou um pouquinho menos, se eu não me engano. Fala um pouquinho o que tem ali, enfim, tem muita coisa, eu sei, tá? Mas enfim, tem bastante coisa. O que tem ali de destaque ali que você acha que é legal o pessoal prestar atenção? A medida provisória 936 foi publicada 1º de abril, ela autoriza a redução de salário e também de jornada proporcional, tá? E ela permite uma redução de até 3 meses, ou seja, você pode reduzir salário até 3 meses ali e trabalhando part-time. Ou você pode ter a suspensão integral do seu contrato do empregado por até 60 dias, ou seja, 60 dias ele não tem nenhum tipo de jornada trabalhada, né? O que você precisa avaliar, claro, qual pacote de benefício você vai manter nesse período, tipo plano médico, alguma coisa importante. Quando ela foi publicada, Pedro, ela tinha algumas regras salariais que você podia fazer até certa faixa de salário e até depois de uma faixa você poderia fazer um acordo individual com o empregado e comunicar ao Ministério do Trabalho em até 10 dias do acordo. Ou você poderia fazer uma faixa X, tem que ter um acordo direto com o sindicato. Semana passada saiu a atualização que nenhum acordo individual é válido se não passar também de aprovação sindical, tá? Então, todos os acordos, independente do que você vai fazer com a medida provisória 936, ela tem que ter aprovação sindical, tá? Esse benefício, realmente, ele traz ali um percentual para o empregador de tomada de decisão de reduzir 25%, 50% ou até 70% da jornada e salário do empregado, tá? Desculpa. Esses valores também, essa decisão tem que ser comunicada para o empregado 2 dias antes da decisão. Então, se você vai fazer redução de salário ou se você vai fazer uma suspensão total do contrato, 2 dias antes você tem que garantir a comunicação para esse empregado. O comunicado tem que ser firmado junto ao sindicato, também comunicado em até 10 dias para o Ministério do Trabalho, como citei. E ele tem uma estabilidade pós-retorno desse contrato. Ou seja, pelo período que você deduziu sobre a suspensão ou sobre a redução, o empregado tem o mesmo período de estabilidade, que é uma forma de garantir que ele não seja mandado embora ao término desse acordo que foi feito, tá? Então, se realmente o empregado tiver uma suspensão de 60 dias do contrato integral, ao retorno dele tem 2 meses de estabilidade aí para a permanência a manutenção do seu contrato de trabalho, tá? E o pagamento, ele vai ser, e quando a gente fala do pagamento, o que acontece? A partir da sua redução, o que faltar para a proporção de 100%, o empregado ele vai entrar numa tabela de cálculo baseado no salário mínimo, tá? Então, o governo criou algumas faixas também de cálculo, e é o governo que faz esse cálculo,
e o governo paga direto na conta do empregado. Ou seja, essa proporção da diferença de complemento que o governo vai fazer, ele não vai direto para o empregador fazer um repasse. O empregador garante o percentual que ele vai manter ali do acordo individual e o governo garante o cálculo da proporção e repasse direto em conta do empregado. Tá? Perfeito. E aí, acho que só que a gente acabou não entrando muito hoje, confesso que não sei em que pé que está isso. Havia uma das CMPs tantas que foram promulgadas aí, uma delas falava de uma linha de crédito especial que haveria para negócios manterem suas folhas de pagamento por 2 a 3 meses. Isso já está de pé ou isso ainda? Porque isso, nosso último papo era assim, estava desenhado, mas ainda ninguém sabia como que ia usar esse negócio. E agora, ela tá valendo, ela foi publicada em 27 de março, que é a medida provisória 944, mas assim, Pedro, eu quase não tenho escutado falar dela. Por quê? É uma publicação de crédito, mas querendo ou não é um empréstimo. Ele faz um empréstimo. Então, o que acontece? O governo te empresta um dinheiro para você poder custear a folha de pagamento dos seus empregados por 2 meses. Então, a publicação original foi abril e maio, tá? E esse custeio que ele teria junto à folha de pagamento seriam por até 2 salários mínimos, tá? E também esse depósito não vai ser para o empregador. Se ele fizer adesão desse empréstimo com o governo, o repasse desses até 2 salários mínimos, o governo faz direto na conta do empregado. Então, existe todo um processo depois operacional, que o empregador informa quem é o empregado, qual a conta corrente dele, enfim. Né? O que era vantajoso? O governo fez uma taxa de 3,75 ao ano, e ele ainda tem o empregador que aderir, ele tem 6 meses de carência para começar a pagar essa parcela. E a taxa é muito baixa, né? É baixa a taxa. Né? E ainda tem uma carência de 6 meses e ele tem até 36 meses para pagar esse empréstimo feito por 2 meses de folha de pagamento. Né? E um dos pontos principais para o governo também. O governo tem buscado, como eu tenho falado, a garantia de manutenção de emprego. Então, se você fizer a adesão do pagamento desse empréstimo aí de 2 salários, 2 meses, você também, o empregado, não pode ser desligado em 2 meses. Então, o governo ele faz um acordo de estabilidade pelo período de contratação. Né? Então, assim, é vantajoso? Pelo valor da taxa, Mas eu tenho escutado pouco sobre esse assunto de adesão das empresas, porque a preocupação é justamente sobre o caixa. E você acaba assumindo uma dívida, e junto dessa dívida você também daí tem a prorrogação de INSS, tem a prorrogação de fundo de garantia. Então, por isso a maior preocupação que eu vejo é o segundo semestre. O quanto de dinheiro que você vai ter para todas as opções que foram dadas. Né? Por isso que é muito importante. Na adesão desse caso, só para ver se eu entendi bem, eu não posso demitir o funcionário até o fim da vigência do contrato de crédito ou só durante... Não. 2 meses, só 2 meses. Você aderiu, fazendo adesão, você está aderindo o pagamento de 2 salários dele, de 2 meses. Automaticamente você não pode mandar ele embora em 2 meses. Né? Porque é uma garantia de que você está custeando a folha dele. Se você está tendo dinheiro para custear a folha dele, por que você vai mandar ele embora? Então, a lógica do governo é justamente essa. Não faz sentido você mandar embora alguém que você já tem dinheiro para pagar. Então, é tipo uma mini estabilidade que o governo tem trazido. E a gente está vendo que é muito comum se ter aqui já hoje na conversa. Tem bastante negócio que ele tem trazido sobre a própria questão de suspensão de 60 dias de contrato. 60 dias de estabilidade. Então, são formas que o governo está criando de amarrar o contrato do empregado e empregador. Interessante, você está dizendo assim, que tem uma aversão ao risco do segundo semestre tão grande que o cara está evitando pegar um crédito que é quase de graça, quer dizer, de graça é exagero, mas assim, essa taxa de juros ela é a taxa que o governo paga para os seus próprios empréstimos, né? É a Selic praticamente. Então assim, é super interessante ver assim, os negócios estão com medo. Na verdade, é isso que quer dizer, né? Os caras estão com medo. Estão com medo, Porque ninguém sabe até onde vai esse lockdown, se vai ter lockdown, enfim. E quando você olha das publicações, o que você tem como redução de custo é a redução da alíquota do Sistema S, que eu citei. Então, você realmente tem redução da alíquota, que é sobre a base de INSS dos empregados, e você não precisa lá na frente devolver. A redução ela tem validade por 3 meses. Agora, o pagamento do INSS parte empresa e o pagamento do fundo de garantia, ele foi prorrogado. Ou seja, a conta vai vir. Você só tem que tomar cuidado se a prorrogação vale a pena para o seu bolso. Mas esse do Sistema S, você chegou a me falar, as taxas são entre 3% a 6%, 3% a 5%.
não é tão alto, tá? E dependendo do valor da sua folha, dependendo do tamanho da sua empresa, o valor de redução é bem baixo. Então, pelo menos a conta média que eu cheguei a contabilizar é 1,25 de redução, né? 1,25 do valor da folha completa, é isso? Valor sobre a base de folha de pagamento. Então, o valor Não é um médio ali, negócio que vai dependendo mudar a vida de ninguém. da categoria que você está enquadrado. Então, assim, não é um absurdo de redução, é um ganho, mas não é um absurdo. Por isso que é o cuidado com as prorrogações que você optar, né? Porque todas elas vão cair no segundo semestre. Que empurrar para frente não resolve nada, quer dizer, o importante é você conseguir voltar a produzir e vender. O caso Eduardo, até te caminhando já para as últimas considerações aqui, tá com uma pergunta bem interessante, que é estratégica, que é o que você vive bastante todos os dias aí, né? O que ele pergunta é, em caso que a empresa entendeu que há necessidade de demissão, esse é o caminho que a empresa entende que tem que seguir. Por onde que ela começa? Por onde que você que já viu isso acontecer várias vezes, por onde começar essa conversa e como criar critérios para priorizar quem eu deveria desligar primeiro? O custo menor de desligamento, trazendo para a realidade, são os contratos mais recentes, seja o contrato de experiência ou o contrato realmente pós-experiência, mas que tem um tempo de casa inferior. A gente tem acompanhado, então empresas têm desligado, aí algumas empresas têm feito ou redução de jornada ou de licença, mas também de corte de contrato de pessoas em experiência, ou até 6 meses. Então, e esses cortes, eles não estão tendo nenhuma definição sobre desempenho. Eles estão sendo realmente rescindidos por quantidade e por contratação. Tá? A segunda decisão que você deve tomar é sobre a estabilidade do seu negócio pós-crise. Então, quando você vai tomar uma decisão de desligamento, avalie quais são os seus cenários, seus setores, sua área que você está trabalhando e liquidando o primeiro ponto, que é tempo de casa, você tem que ver a estabilidade do negócio. Então, quais são as pessoas-chave que vão te ajudar na retomada do seu negócio? Né? Sim. Ponto importante, de novo, para reforçar. Tempo de casa, quanto mais antigo o empregado, mais caro é a rescisão dele quando a gente se fala de recolhimento de multa de fundo de garantia. Então, veja bem se vale a pena esse desligamento. Se for o desligamento mesmo, tome cuidado com a retomada do que você vai fazer. Então, quando as empresas tomam uma decisão de desligamento, elas pensam no custo, no tempo de casa e na retomada do seu negócio. Então, por quê? Porque a estabilidade uma hora vai retomar. Ela pode levar um tempo, mas ela vai retomar. E o exemplo que eu citei, cuidado com a ideia de que você desligando agora, daqui a 3 meses você recontrata. Você consegue fazer isso? Consegue. Mas legalmente é um risco muito alto para o empregador dele fazer a manutenção do contrato nunca ter sido rescindido. Aí ele vai ser, no momento de processo trabalhista, que seja uma fiscalização, ele pode ter inclusive que ressarcir todos esses 3 meses de ausência de um contrato rescindido aí ilegalmente. Tá? Então, assim, a empresa que demitiu alguém alguém que tinha um papel-chave na organização, que contrata essa mesma pessoa lá na frente, tem um super problema na mão, é isso? Se você demitir porque, assim, pessoa, você pode recontratar. Quando você recontrata uma pessoa que solicitou desligamento e você deu um período já de espaçamento, 6, 1 ano, 2 anos, é super tranquilo porque a iniciativa foi da pessoa. Quando você faz um desligamento, por mais que você faça um desligamento sem justa causa, que é uma das opções de desligamento, ela ainda configura um termo de contrato por decisão do empregador. Se você decidiu desligar essa pessoa, encerrar o contrato com ela, por que em 3 meses você quer ela de volta? Isso aí pode configurar, inclusive, uma fraude, né? Então, muitos casos que a gente vê, que é um risco grande para a empresa, é fazer baixa de contratos e para o empregado poder sacar o fundo de garantia e para ele poder pegar um seguro-desemprego, depois do período de baixa, recontrata ele de novo. Só que nunca foi encerrado o contrato dele realmente porque ele continuou trabalhando por fora, que é o famoso que eles chamam. Isso é um risco muito alto para a empresa. Então, cuidado na hora de tomar esse tipo de decisão. Se realmente a decisão for por um desligamento, siga esses caminhos de tempo de casa, de caixa e de estabilidade do seu negócio pós-crise. Porque qualquer coisa diferente disso pode ser um risco para você futuro. Então, é legal, você me comentou em uma conversa privada, que até se faz muito isso, né? Quer dizer, é muito comum você ver empresas fazendo levantamento de quanto custaria a demissão de cada funcionário de cara. Quer dizer, para olhar... Fazer a simulação. É difícil, mas é uma simulação é importante fazer, né? E parte dela fazer isso, né? E a simulação... Pode falar, Pedro. Não, de boa, pode contar. Não, e a simulação é um decisor do negócio. Então, é lá que você vai entender se a sobrevivência tua vai acontecer ou não. E de novo, junto com isso, como consultor, entender como o seu negócio funciona
para ter certeza que você não está perdendo alguém ou um grupo de pessoas que é essencial para o negócio retomar lá na frente, né? Quer dizer, se você tem você tem uma fábrica, tem que fazer estoque, e você perde a equipe que trabalha nessa fábrica, acabar da crise, você vai ter que treinar um monte de gente de novo para aprender a fazer o que você fazia antes, enfim. Você tem certas funções que tem que treinar, que é caro, demora. Você voltar você tem a que trabalhar ver, demora. o cuidado que você tem que ver é o core do seu negócio. Qual é o core do seu negócio, né? Então, eu tenho acompanhado familiares, inclusive, que trabalham em loja de varejo mesmo, e o cuidado que eles estão tendo com a questão financeira, caixa, estoque, né? Alguns casos, o core deles é garantir isso, estoque, caixa, porque a parte de vendas você consegue substituir de uma forma mais fácil, né? O que eu digo, vendedor em si. Mas tem um por trás, um back-office ali, que é o core do negócio. Então, cuidado quando você for tomar uma decisão, não fazer uma proporção comum. Ou seja, tira 2 de cada lado e vamos embora. Não, às vezes a decisão tua para a retomada do negócio, aquele 2 que saiu do core, pode ser um impacto muito grande e um atraso, inclusive, da sua retomada. E é curioso, assim, de novo, aquele ponto inicial nosso que você inclusive trouxe várias vezes de novo as empresas que têm mais caixa agora têm uma super vantagem porque elas podem respirar mais, né? E tomar Tem essas decisões com a cabeça e tomar a decisão com a cabeça mais fria, né? Assim, bom, legal, vamos pensar um pouco mais, quer dizer, tem esse tempo. Testar mais opções, né? Então, assim, até a gente não entrou muito nas formas de fortalecer esse caixa além da parte trabalhista, mas, de novo, é legal pensar nas opções de, cara, como vender mais agora, olhar para o lado, enfim, inventar formas de vender, quer dizer, o desafio de acelerar uma venda, de talvez queimar um pouco mais de estoque para ter mais dinheiro no bolso, buscar novos canais de venda, quer dizer, tudo isso que você puder fazer nesse momento também, junto com essa parte trabalhista, é super importante para ter dinheiro. A gente até trouxe, né, Pedro? A gente trouxe algumas lives nossas que a gente vem conversando sobre outros empregadores que têm mudado o conceito de trabalho. A gente trouxe exemplo de restaurante, a gente trouxe exemplo de loja. A questão, hoje eu vou dar um exemplo para você, eu recebi no meu WhatsApp uma pessoa de uma loja de imóveis aí, bastante comum aí, conhecida, e a pessoa mandando que ela está à disposição para ajudar quem quiser comprar online no site da empresa. Então, assim, eu sou a vendedora X, e se você quiser entrar no site da minha empresa para fazer a compra, eu posso te auxiliar. Eu vi isso, algumas varejistas de loja grande, não sei se uma dessas colocou assim, gente, todo mundo agora é vendedor. Praticamente ela imitou a Natura, essa turma que vende com os vendedores com a pastinha. A empresa inteira vende. E eu vi, inclusive, legal você trabalhar aqui, a gente viu um caso, a gente até discutiu com uma empresa estrangeira, que atua fora do Brasil, que os caras botaram meta de venda na equipe inteira, do presidente a turma que cuida da portaria, que tem meta de venda na empresa, e botaram um quadro na parede para vender, porque é isso, né? A venda agora é botar oxigênio no negócio, né? É permitir que o negócio, que as decisões sejam tomadas da forma mais fácil. A gente tem percebido, algumas lojas que vendem roupa, eles estão mandando foto de roupa, tamanho, preço pelo WhatsApp, e depois entregando na casa da pessoa. Então, assim, a pessoa não precisa se deslocar, se expor na cidade, enfim, como está acontecendo no isolamento. As lojas estão diversificando a forma de venda. E é isso mesmo, é isso. E é engraçado, hoje de manhã eu li um texto que o mundo não será mais o mesmo. Cara, o mundo já não está sendo mais o mesmo. E está falando especificamente sobre negócios. Todos os negócios vão ter que se reinventar de alguma forma, seja na venda do seu produto, seja na sobrevivência do seu negócio, e como também na gestão de empregados. Né? O home office, que a gente tem conversado bastante nas lives também, o home office vai ser uma modalidade muito mais forte de trabalho agora do que era. Então, todo mundo, de alguma forma, pessoalmente e profissionalmente falando, vão ter que se reinventar. Então, qualquer coisa do passado vai ficar no passado mesmo, Pedro. Boa, pessoal, acho que em não se havendo mais perguntas, vamos caminhar para o encerramento aqui. Primeiro, muito obrigado pela participação de vocês. Quem estiver vendo aí no futuro próximo pelo YouTube, enfim, também muito obrigado. A Pipe Social tem feito várias lives desse tipo com profissionais do mercado de impacto, do mercado tradicional, enfim, de várias áreas, para, de fato, ajudá-los a atravessar esse momento. A Pipe, enfim, nosso trabalho é fomentar e estar com os negócios de impacto todos os dias, e nesse momento em especial contem com a gente aí para trazer conteúdo legal, para ajudá-los a chegar lá. Para a gente é super importante que o máximo possível os negócios passem por essa crise e cheguem mais forte na outra ponta para aumentar esse impacto que vocês causam no mundo, que é muito importante, tá? Rodrigo, brigadão. O Lucas vai encerrar melhor aqui, mas brigadão também pela participação. E no Resfriar Cuca, nosso site também tem algumas dicas legais, acompanhem por lá também, pessoal. Isso aí.
Legal, Rodrigo. Acho que só vim aqui para agradecer mesmo. Obrigado mesmo pela sua aula aí nessa 1 hora de conversa. Pedro também, pelas colocações, pelas perguntas aí, por essa mediação barra participação também, né? Mediação e participação. Meio Mediação, Faustão, né? Faustão, né? Pergunta e responde. exatamente. Não, mas vim só para agradecer mesmo, Rodrigo. Obrigadão, obrigado aí às pessoas Isso. que assistiram. E eu fico de mandar para você a gravação, enfim, e o link do YouTube para você também eventualmente poder usar e disponibilizar como você achar melhor. E Lucas, conta. só complementando, eu que agradeço aí o convite. Eu acho que se a gente puder, de alguma forma, ajudar as pessoas nesse momento de crise sem nenhum tipo de, né, de vantagem pessoal, falando assim, a gente quer que o nosso país retome logo esse negócio. Então, as pessoas do nosso dia a dia estão sendo impactadas. Não são só os empregadores, mas a gente de casa também. Então, quanto mais rápido retomar, melhor vai ser a nossa vida. E se a gente puder contribuir de alguma forma com isso, cara, sempre me convide. Com certeza, não, obrigadão. E a gente também está à disposição, o que a gente puder fazer por você e para ajudar de alguma forma, conta com a gente. E acho que fica aí no radar, né, Pedro, para eventuais outras conversas aí sobre Sim. assuntos relacionados a isso também. Acho que tá no nosso radar, no nosso interesse. E para você também, Rodrigo, eventualmente, se precisar de alguma coisa, quiser propor alguma coisa também, a gente está sempre super aberto e à disposição. Muito bem, obrigado. Beleza? Obrigado, gente. Valeu, um abraço, boa noite, se cuidem e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.